E aí galera obscura, tudo beleza? Galera, se inscreva no canal, deixe um curtir aí e também não esqueçam de ativar o sininho para quando sair relato novo o YouTube tá notificando vocês. Me sigam também nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá aparecendo aí na tela. Quem tiver relato quiser enviar para o canal, é só enviar no e-mail que está aparecendo aí na tela e também tá lá na descrição do vídeo. Galera, vamos ao relato da fera, o lobisomem. Não gosto de comentar sobre este assunto. Tive uma experiência terrível que aconteceu em 23 de 1 de 1997. Eram mais ou menos 11h30 da noite. Estava indo eu e minha ex-noiva para um evento na cidade, em um clube muito famoso em Araruama, chamado Clube Campestre, que fica próximo à Lagoa de Araruama. Antes de eu relatar o fato, eu quero dizer que eu sempre ouvia falar sobre esse tal lobisomem e que meu pai teve um encontro com a tal criatura. Como cresci em um lar cristão, sempre acreditei que isso não passava de demônios. Sobre o relato de meu pai, comentarei depois para vocês. Eu sempre fui bem preparado para qualquer tipo de eventualidade, sempre andei armado. Eu era praticante graduado de artes marciais, não tinha medo de nada e também era muito conhecido por muita gente na cidade, pois eu na época era inspetor da guarda municipal da cidade. Bem, estava eu e minha noiva indo para o clube, quando decidi cortar caminho beirando a lagoa que ficava atrás do clube. Foi a pior escolha que eu havia feito, passar pela Rua dos Fundos. Esta rua que passei sempre foi muito sinistra, pois na época era uma rua apertada, que tinha uma enorme árvore no meio da rua com um tronco muito largo, grande mesmo, e não havia casa na época naquela rua, a não ser uma que ficava com o muro da casa ao lado desta árvore, que pertencia a uma parente que era irmã da minha avó, que de vez em quando eu levava minha mãe lá, mas eu não gostava de ir lá, havia muitos gatos, e muito menos gostava do marido da minha tia, que era o dono dos gatos. Um velho muito estranho. Ele era ruim, batia nela e nas suas duas filhas. Ele era um homem alto, magro e mexia com rituais. Estava sempre naquela árvore fazendo feitiços. Então, quando eu entrei naquela maldita rua escura de mata de um lado e de outro, e a noite escura devido ao muito sereno e nuvens que cobria a lua, cheguei perto da árvore. A minha noiva segurava em minha mão com muito medo. E eu também estava, pois havia um maníaco na época que estava barbarizando na cidade. Quando atravessamos a árvore, havia algo agachado no chão, comendo alguma coisa, como se estivesse de joelhos dobrados. E o cheiro era muito forte, como de um cavalo suado ou um cachorro molhado. Minha noiva havia visto primeiro. Era como um grande porco comendo. Quando saquei meu revólver e paramos para ver aquilo, ele se levantou. Não era porco aquilo. Ficou de pé e tinha mais de 2 metros de altura. Eu tenho 1,92 m. Aquilo tinha orelhas grandes, como um grande porco, e focinho comprido, como um de cachorro muito grande. Era muito peludo, e seus olhos eram vermelhos. Eu fiquei aterrorizado com aquela criatura demoníaca. Foi quando minha noiva deu um grande grito e correu. Eu não conseguia fugir de tão aterrorizado que fiquei. Eu estava a menos de 4 metros da criatura, quando de repente aquilo deu um passo para pular em cima de mim. Aquelas pernas dobradas, como se estivessem quebradas. Eu gritei, Jesus, e a criatura deu um enorme rugido. Foi quando eu atirei e corri em direção à minha noiva, que já estava longe. Aquele demônio veio em minha direção, e eu corria e atirava ao mesmo tempo. Nenhum tiro eu acertei. Larguei a arma e mergulhei na lagoa. Ele não me pegou, porque os tiros que eu dava, ele parava e depois continuava em minha direção, rugindo como um monstro. Entrei na lagoa e ele ficou me olhando de pé. Eu estava desesperado, chorando e pedindo a Deus que aquilo fosse embora. Nadei uns 200 metros em direção da cidade. O bairro onde eu vi a criatura chama-se Pontinha, que fica a 2 km do centro. Encontrei minha noiva em um quiosque, chorando e contando o que houve. Na hora, o dono do quiosque fechou e ele nos deu uma carona até minha casa, que fica a 2 km do centro.
Chegando em casa, contei ao meu pai e ele ficou assustado. Nós não dormimos naquela noite. No dia seguinte, na parte da tarde, minha avó esteve na minha casa, com uma caixa de sapatos lacrada, e mandou minha mãe me entregar. Disse que era a tia que havia mandado, a tia lá dos gatos. Quando eu abri a caixa, estava meu revólver, que eu havia perdido, e dentro da tampa da caixa escrito: para um péssimo atirador, mas um bom nadador, a sua arma. Tio Macena. Eu só havia contado o acontecido para o meu pai, e ninguém tinha contado para mais ninguém. Como aquele velho sabia que eu havia perdido a arma? Realmente, ele era aquele demônio. Ele era o lobisomem. Esse relato aconteceu comigo. É autêntico. Hoje ainda tenho muito medo da noite e respeito cada testemunha que eu tenho ouvido por essas bandas sobre a criatura. Obrigado e boa noite. Tá aí, galera, mais um relato da criatura aí, tá? Que era um tio dele, era um parente dele lá. Mandou até devolver a arma que ele tinha perdido lá. Como é que sabia que era a arma dele, né? Com certeza ele era a criatura. Galera, vou deixar um salve aí pra todo mundo que comentou o último relato. Tá legal? O salve vai para José Márcio de Melo, Bruno Melo, Márcio Matoso, o Gato a Jato, Diego Ozanã, Helenice Alves, Elizabeth de Paula, Luiz Carlos, Cavalos de Aço, José Márcio de Melo, Guilherme Paigui 2, Matheus Costa, Virgínia de Souza Silva, Alex Brasil, Maurício Ribeiro, Formiguinha do Mel, Tamires Rodrigues da Silva, Roberto Fagner, Márcio o Cavaleiro de Fênix, Cida Souza, Keila Gobato, Sr. Everton BR, Roberval Jesus da Silva, Andrei Cirino, minha amiga Lida Flor, Cláudia Laerte Alexandra, Safira Dragon, Gilmar Mendes, Histórias de Lobisomem, Roberval Jesus da Silva, Lisa Simpson, Mônica Jacia, Ramon Gomes, Emily Mimi, Giovana Gomes, Rita Casabona, Fran Brandão, JF, Lucas Brito, José Reinaldo Enzo Moras, Doutores por Amor, o Márcio Santos, Kleber Silva, The Rock Brasil, meu amigo The Rock, Kaká, Cairone, Gabriel Paes, Audicélia Barbosa, Cristiane Giacom, Francisco Português, Luciene Barros, Cristiane Aramã, Jackson Santos, Ricardo Luiz, José Márcio de Melo, Marcos Fratini, Marcos Greyjoy, Ana Moraes, Zeli Santos, Má Martinez, Maria Mari, Márcio Pérez, Wilson Lindeberg Lopes, Urradan Krishenko, Fluviones Flúvio, Carlos Alberto Gonzalez Coelho, Rosângela Rodrigues, Notrim Tricolor, Sociedade Automotiva, Eugênia Modesto, Aparecida Tenório, Lia Pereira, Tiago Marinho, Paulo Belo, Lu Nunes Martins, Chris Tirks, Pati Pati. Tá aí, pessoal, quem comentou aí o último relato, tá bom? Tem comentários repetidos aí, não falei o nome duas vezes, tá legal, galera? Já falou o nome uma vez só. Então é isso aí, galera. Obrigado e até o próximo relato.